Dorival e diretoria já combinam conversas sobre reforços para 2024, tá, meu querido? 2024 já começou aí para o São Paulo. Vamos falar muito sobre isso aí, vamos falar sobre a situação do Luciano, do Alexandre Pato, que vai embora do São Paulo aí no final do ano. O cara simplesmente não joga, não entra em campo, não é relacionado. Impressionante a situação do Pato. Vamos falar muito sobre isso aí e várias de outras notícias. Você que tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí, dá essa moral pra gente. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos pro que interessa aí, vamos para as notícias do São Paulo. E sabadão aí hoje, final de semana, sem São Paulo, né? Estranho aí, mas não vai ter São Paulo em campo nesse final de semana aí, né, cara? Porque hoje tem a final da Libertadores, né, ô Gabriel? O que tem a ver a final da Libertadores com São Paulo? Nosso adversário nesse final de semana, né, pela rodada do Brasileirão, seria o Fluminense, que hoje enfrenta o Boca pela final da Libertadores. Ainda tem essa final aí, Boca e Fluminense, por isso, né, o jogo obviamente foi adiado aí. Então o São Paulo fica descansando sem jogar nesse final de semana. Os jogadores receberam folga ontem, sexta-feira, e hoje também sábado, e retomam as atividades aí amanhã. Amanhã é dia de reapresentação no CT da Barra Funda, pro time, né, se preparar e iniciar a preparação para o jogo contra o Bragantino aí, que vai ser no meio de semana. Tá aí, e é sobre isso que vamos falar aí agora, né? Jogo São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro, como todo mundo sabe, porque vai ter shows aí no estádio no Morumbi. E é sobre isso que vamos falar aí. O Dorival foi um dos caras que deu um ok, né? Que falou, ó, Vila Belmiro lá, né? É bom e não sei o que. Bom estádio lá, ele conhece muito bem, né, cara? Território aí onde ele comandou boa parte aí da carreira dele, né? Que foi no Santos, uma das melhores passagens, dos melhores clubes aí que ele passou, né? Falando da carreira do Dorival, aí foi o Santos, né, cara? Ele tem números brilhantes na Vila Belmiro, né? Que é onde o São Paulo vai jogar aí. Olha só. Aproveitamento de Dorival como mandante na Vila é melhor do que no Morumbi. O São Paulo mandará a partida contra o Red Bull Bragantino em território rival, a Vila Belmiro, estádio do Santos. No entanto, ao menos um integrante da delegação São Paulina se sentirá tão à vontade quanto no Morumbi, ou até mais. O técnico Dorival Júnior conhece bastante o estádio e costuma se dar bem, atuando como mandante por lá. Dorival comandou o Santos em duas passagens por 4 temporadas, em 2010 e entre 2015 e 2017. O treinador soma 83 jogos como mandante na Vila, além de 11 no Pacaembu. Olha só o aproveitamento do Dorival, né, com o Santos na Vila. O aproveitamento do Santos na Vila impressiona, é de 83,5% aí de aproveitamento. Foram 67 vitórias, 7 empates e somente 9 derrotas, cara. Realmente é surreal aí, né, cara? Impressionante mesmo, nem eu tinha ideia dessas estatísticas aqui, então bizarro, cara. Foram 4 temporadas de Santos, 4, tá? E jogando na Vila, perdeu só 9 e empatou 7, tá? Em 4 temporadas aí. O resto ganhou todos, que foi 67 vitórias aí, 83,5% de aproveitamento do Santos, do Dorival, na Vila Belmiro. Impressionante mesmo. No estádio do Morumbi, o treinador também somando as duas passagens, ele tem aproveitamento inferior, que é de 67,5%. O treinador soma 39 partidas com 23 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, né? Pra você ver aí, né? 67,5% de aproveitamento do Dorival no Morumbi, somando as duas passagens, né? Essa que é a atual e também lá em 2017, que foi quando o Dorival veio aí para o São Paulo, né? Para ajudar a salvar o São Paulo aí do rebaixamento. Então, São Paulo aí vai jogar na Vila, onde o Dorival se dá muito bem, onde tem números impressionantes lá, né, quando ele comandava a equipe do Santos. São Paulo, cara, uma curiosidade interessante aqui, né, é que o São Paulo vai jogar 2 jogos seguidos na Vila, né, um contra o Bragantino, onde o São Paulo vai ser o mandante aí, e depois o Santos, né, que é o dono do estádio aí na Vila Belmiro, né, cara. Então, acho que vai ser bom aí por esse aspecto aí também, tá? E agora, bora falar sobre o Alexandre Pato aí, rapaziada, aqui, cara, a situação bizarra do Pato aí, né? A gente vamos passar aqui a matéria aqui, tá? A matéria do blog do São Paulo, depois a gente comenta em cima. Pato fica de fora mais uma vez pelo 4º jogo seguido e saída certa no São Paulo. No duelo contra o Cruzeiro, o atacante Pato, de 34 anos, mais uma vez não concentrou com o restante do elenco e completa 15 dias sem sequer ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior.
O mesmo aconteceu nas partidas contra Grêmio, Palmeiras e Atlético Paranaense, tá? Então, foi 4 jogos seguidos que o Pato não é nem relacionado, que o cara não vai nem pro banco para ser uma opção, né? Contra o Grêmio, aí, contra o Palmeiras, contra o Atlético e agora contra o time do Cruzeiro, que foi a última partida aí. Tudo isso é um sinal de que Pato não faz parte dos planos do São Paulo para a próxima temporada. Mesmo com ausências importantes no ataque, como a lesão de Lucas Moura e a cirurgia no tornozelo de Caleri, Dorival indica que não pretende utilizar o jogador que tem contrato somente até dezembro. Nos bastidores, a diretoria São Paulina trata a situação com cautela, até mesmo pela relação de Pato com a torcida e a identificação com o clube, que defende pela terceira vez na carreira. No entanto, a situação do jogador parece decretada antes mesmo da reta final do Brasileirão. Pato assinou um contrato de produtividade com o São Paulo no mês de maio deste ano, mas estreou apenas em julho no empate sem gols contra o Red Bull Bragantino. Logo em seguida, na segunda partida, ele entrou ao decorrer do clássico contra o Santos e anotou o último gol da vitória por 4-1. Esse foi disparado o seu único momento de destaque na atual passagem pelo Morumbi. Com as chegadas de Lucas e Rames, atrelado a outras opções técnicas e táticas de Dorival, Pato passou a ser figura quase rara nas partidas do São Paulo, né, cara? Então, aí dos 4 jogos aí, né, os 4 últimos, né, porque teve um monte aí, né, cara, a maioria, ele nem sequer foi pro banco, que é bizarro aí, cara, assim, a situação do Pato, ela é bizarra aí, e agora até com mais detalhes pra você, olha a situação que é, cara, presta bem atenção. Nos últimos 15 jogos, o Pato foi relacionado para apenas 7 vezes, e entrou para jogar em 3 oportunidades. Foram 31 minutos contra o América Mineiro, quando ele fez um gol em rebote de pênalti que ele mesmo perdeu. Aí ele jogou 19 minutos contra o Internacional e 20 minutos contra o Fortaleza, né? Contando os acréscimos aí, tá, cara? Então, nos últimos 15 jogos aí, ele jogou, né, cara, apenas 19 minutos contra o Fortaleza, aí, né, 31 contra o América e 20 contra o Inter, cara. Essa é a minutagem do Pato nos últimos 15 jogos aí, né? Né, cara? Bizarro, é bizarro mesmo aí, realmente muito bizarro. Essa é a palavra, bizarro. Eu queria saber... pra quem não sabe, eu adoro o Pato, tá, pô, irmão, eu sou fã de carteirinha, eu gosto muito do Pato mesmo. Quando eu falo gosto é porque eu gosto mesmo, tá? Gosto bastante aí dele. E eu queria saber o que a diretoria do São Paulo olhou pro Pato, porque ele tava treinando no CT do São Paulo. Ele teve uma cirurgia quando ele jogava no Orlando, aí ele veio se recuperar no São Paulo, meu, ficou um tempão, sabe, um mês, cara, com o Rogério Ceni ainda, tá? Rogério Ceni era técnico do São Paulo e o Pato já estava lá usando as instalações, usando a estrutura do São Paulo para se recuperar. Aí a gente tinha informação, o Pato quer voltar, contrato de produtividade, salário baixo, isso aqui quer voltar. Mas o Rogério Ceni não quer. Então, desde que o Ceni esteve lá, o São Paulo não contratou o Pato porque o Rogério Ceni era o técnico atual na época e não queria a contratação do Pato e não foi contratado. Depois que o Rogério Ceni sai, logo depois o São Paulo contrata ele aí, né? O Dorival chega e logo depois São Paulo contrata o Alexandre Pato aí, né? E o que acontece? Como a torcida gosta bastante do Pato aí, o Dorival, cara, é de se imaginar aí, né? Não tem informação de bastidor nesse sentido, né, cara? Que o Ceni não queria, mas não sei se o Dorival queria contar com o Pato aí, né? Acho que foi, pode contratar aí, né? Pô, aí o Dorival vai chegar falando que não quer o Pato, a torcida, o Dorival acabando de chegar, a torcida ia criticar bastante ele aí, né? Apesar de que não era todo mundo que queria a contratação do Pato, evidentemente, né? Tinha a parte que queria, tinha a parte que não queria ir, mas o Dorival é aquele cara lá, né, cara, se dá bem com todo mundo, com não sei o que, então pode contratar ele aí, a torcida gosta dele, o elenco gosta dele. Aí foi, contratou o cara, contrato de produtividade aí, mas entrar em campo é outra história, né? Aí a gente já vê uma questão completamente diferente, que ele mal relacionado, a gente comentou aqui os jogos que ele jogou aí, né, cara? Né, os poucos minutos que ele jogou nos últimos 15 jogos aí, que é impressionante como o cara simplesmente não entra em campo aí, né, cara? Então é uma situação muito bizarra mesmo, foi o que eu comentei. Eu sou muito fã dele aí, mas eu queria saber o que a diretoria do São Paulo viu no Pato e falou, opa, vamos contratar ele porque ele vai ajudar a gente aí, porque a gente claramente vê que o cara não tem condição de jogar, né? Porque conhecendo o Dorival, eu não acho que ele tá fazendo sacanagem com o Pato. Pô, o cara tá treinando bem, mas o Dorival não dá oportunidade pro cara. Imagina eu que não seja isso. O Dorival não é esse cara, né? De sacanear jogador. O cara tá treinando bem, mas não vai jogar.
né? O Dorival não tem esse tipo de perfil aí, não é do Pato, do Dorival fazer esse tipo de coisa. Então, se ele não joga é porque ele não tem condição, né? Se ele não joga é porque ele realmente não tem condição aí, o cara mal vai pro banco. Eu queria saber, é isso, o que a diretoria do São Paulo viu no Pato, né? E vocês viram ele muito bem, porque todo dia vocês estavam lá convivendo com ele, porque ele ficou muito tempo lá, mesmo um mês ou mais, tá? Ficou um mês treinando lá ou mais. Aí se a gente for olhar os dias desde que ele chegou até o dia que ele foi contratado, eu queria saber o que a diretoria do São Paulo viu no cara para poder contratar ele aí, né? Porque se a gente tiver a situação do cara, ele realmente não tem condição de jogar, que ele nem vai pro banco de reservas. É assustador aí. Teve jogos que o São Paulo, quando tava na disputa das Copas ainda, que o Dorival botou o time completamente reserva aí, e ele nem no banco ficava. Ele não ficava no banco aí, tá? No banco do time reserva do São Paulo. O time reserva ia jogar e ele nem ficava no banco, né? Ele não era o reserva do reserva. Então, um negócio assim, realmente bem chocante. E como eu falei, eu como um cara que gosto muito, pô, tenho um carinho muito grande por ele, cara. Eu adoro o Pato, cara. Eu gosto bastante dele mesmo aí. E, cara, pra mim eu acho lamentável, muito triste a situação dele aí, né, cara? Pô, aí o cara vai sair aí nem jogou, nem era relacionado, né, cara? Então, eu lamento muito a situação, porque eu gosto bastante dele. Sou fã de carteirinha do Pato aí, né, cara? Então, a não ser que o motivo da contratação seja a amizade. Acho que é a única questão aí, né? Amizade ou gratidão, porque o São Paulo tinha uma dívida muito grande com ele e ele abriu mão da multa para ir embora, né? Na terceira passagem, na segunda e última, né? Essa aqui é a terceira aí, e na segunda passagem ele abriu mão aí da dívida que o São Paulo tinha com ele. Será que foi por isso que o São Paulo contratou ele? Enfim, e lembrando que, né, ele tinha feito cirurgia e ele estava há 9 meses sem jogar, tá? 9 meses sem jogar, irmão. Quase um ano sem jogar, vindo de cirurgia. Ficou um tempão treinando lá, usando a estrutura do São Paulo, que a diretoria do São Paulo achou por bem contratar ele aí. Enfim, rapaziada, mudando de assunto aí agora, né, a gente falou do Pato aí que vai sair aí do São Paulo ao final da temporada, e vamos falar aí também agora sobre o Luciano, tá? Que também pode ir aí. Luciano se aproxima de artilharia do São Paulo na temporada. Ovacionado pela torcida do São Paulo ao marcar o gol da vitória contra o Cruzeiro na última quinta-feira pelo Brasileiro, o atacante Luciano encostou na briga pela artilharia do time na temporada. Contra os mineiros, ele marcou o 13º gol em 2023, atrás apenas de Caleri, que tem 14 até agora. Com vantagem de que o argentino, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, só volta em janeiro. Ao contrário de outras vezes em que comemorou de forma efusiva, contra o Cruzeiro, Luciano celebrou timidamente. Ele começou a partida no banco e entrou no segundo tempo após pedidos da torcida. O camisa 10 tem 58 jogos na temporada, sendo 41 deles como titular. Ele entrou outras 18 vezes aí saindo do banco de reserva. Depois do jogo, o Dorival Júnior negou qualquer tipo de desconforto do atleta, né? O Dorival falou na coletiva depois do jogo contra o Cruzeiro, abre aspas. O Luciano é um jogador importante e ele sabe disso. Não posso falar nada do Luciano em sentido nenhum. Um jogador muito importante nas duas Copas do Brasil e Sul-Americana, decisivo em muitos momentos e não vem sendo diferente. Para mim, é um dos titulares da equipe e ele sabe disso. Fecha aspas aí para o Dorival. A gente falou sobre a questão do Luciano aí, né? Só para terminar aqui, ó, o Dorival foi claro ao dizer que conta com o atacante para 2024. Isso porque há interesse de clubes árabes aí no Luciano, como todo mundo já sabe, né? A gente falou sobre a questão da artilharia do São Paulo no ano, foi que a gente estava falando da questão, era do Caleri, né? Porque que acontece? O Caleri foi o artilheiro do São Paulo na temporada passada, e esse ano aí, por enquanto, ele é o artilheiro com 14 gols, né? Então 2 temporadas seguidas aí sendo artilheiro do São Paulo. Isso não acontecia desde o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano foi o último jogador, aí, o último atacante do São Paulo a ser artilheiro do time em 2 anos, em 2 temporadas consecutivas aí. Desde o Luiz Fabiano, nenhum outro centroavante conseguiu isso. E até então, né, o Caleri estava prestes a quebrar essa marca aí, né? Porque ele foi artilheiro em 2022 e em 2023 ele está sendo aí, mas parece que não vai conseguir quebrar essa marca aí não, né? Porque o Caleri tem 14 gols, o Luciano tem 13 aí, né? E o Caleri não volta mais esse ano, né, cara? Só volta no ano que vem, então ele vai estagnar nesses 14 gols aí. E agora o Luciano tem 13, né? Bem provável aí que o Luciano, né, faça pelo menos mais 1, 2 gols aí e ultrapasse o Caleri na artilharia do time. O Luciano aí que é o jogador que tem mais participações diretas em gols do São Paulo nesse ano, cara. Olha só. Ó, os números aqui são do SofaScore, tá? Ó.
Aqui, ó, segundo a plataforma aí do SofaScore, como a gente comentou, até o momento o Luciano esteve em campo em 58 oportunidades com o São Paulo neste ano e foi titular em 41 delas. O atacante marcou 13 vezes aí, sendo que 8 desses gols foram para colocar o tricolor em vantagem no placar. A gente falou um pouco sobre isso aí no vídeo de ontem, né, sobre a questão dos gols decisivos aí do Luciano. Além disso, os números também mostram que o atleta tem se destacado também por sua visão de jogo. Luciano contribuiu com 8 assistências para seus companheiros aí neste ano de 2023, somando um total de 21 participações em gols no ano, tá? Então, apesar do Calleri ainda ser o artilheiro, né, e do São Paulo em 2023, o Luciano é o jogador que tem mais participações diretas em gols, né, que é gols mais assistências aí do Luciano, né, com 8 assistências, e ele que é muito importante para a equipe do São Paulo. O atacante ainda possui outras estatísticas que chamam a atenção. Das 95 finalizações que tentou, o jogador acertou 43 na direção da meta adversária. O atacante do São Paulo ainda possui outras estatísticas que chamam a atenção. Das 95 finalizações que tentou, o jogador acertou 43 na direção da meta adversária. Ele também não torna fácil a marcação dos rivais. Ele tem uma taxa de acerto de 65% no drible e concluiu 79% de seus passes longos, rapaz. Então tá aí estatísticas curiosas, né, e positivas aí do Luciano, tá? E agora, rapaziada, bora falar mais sobre a questão de contratações, né? Na coletiva que teve aí contra do Dorival contra o Cruzeiro, perguntaram sobre a questão do Luiz Gustavo aí, né? A diretoria de São Paulo já tá planejando 2024. E tá aqui, ó. Luiz Gustavo, Dorival revela conversa com diretoria sobre reforços. Abre aspas. Contratações, a diretoria pontua. Começo a conversar sobre alguns nomes já. Mas, a partir de que chega aqui e assine, eu vou falar. Senão, haverá muitas especulações e não é saudável. Só a partir do momento da confirmação poderemos falar, fecha aspas aí, para o Dorival, né? Duas situações. Primeiro, ele revelando aí que já tem conversas com a diretoria aí, né? Visando reforço para o ano que vem, né? Contratações, a diretoria pontua. Já começa a conversar sobre alguns nomes, né? Ele revelando aí que já tem conversa, né, de alguns nomes, de alguns jogadores aí para reforçar o São Paulo em 2024. E sobre o Luiz Gustavo, né? Ele tentou despistar aí, né, cara? A gente já conversa mais alguns nomes, mas sobre questão de especulação é só quando o cara estiver aqui, assinar o contrato, for anunciado, aí sim eu falo sobre o nome, né? Então ele nem quis citar a questão do Luiz Gustavo aí, só falou que você vai falar de nome mesmo aí, né, quando tiver lá e tiver assinado o contrato aí, né? Porque senão vira muita especulação. Todo treinador faz isso, né? Treinador, presidente, dirigente, né? Sempre quando tem um nome assim, que não está totalmente feliz, você fala, que pode ter conversa, senão é especulação, que não sei o que, não tem nada assinado ainda, né? Isso aí é natural. Então ele já conversa com a diretoria sobre alguns nomes aí para 2024 e não é para ser diferente, evidentemente, quando o clube contrata o jogador, tem que ter o aval do técnico aí, né? Até porque o técnico põe para jogada, tem que saber a característica do jogo, né? Se encaixa com o estilo do jogo, com o que o técnico quer, se encaixa, né? Porque evidentemente tem que ter o aval do técnico aí. E aquela questão que a gente já veio comentando aqui, né, cara? 2024 de São Paulo já começou aí, o ano de 2023 de São Paulo já acabou aí na Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão, acabou aí na questão, foi aquele 5x0, todo mundo ficou maluco aí contra o Palmeiras, aí o São Paulo conseguiu passar vexame, depois o ano praticamente já tinha acabado, que foi 5x0 contra o Palmeiras, era só não passar vergonha naquele jogo aí, né, e conseguiram passar. Então, já tinha acabado lá, né, não tinha mais muitos objetivos no ano, e depois dessa vitória contra o Cruzeiro, o São Paulo chegou a 42 pontos aí tem gente que fica com medo, que rebaixamento, então tem mais 8 jogos do São Paulo no campeonato, 7 ou 8 aí, daí já tem 42 pontos, não vai ser rebaixado, não tem a menor possibilidade aí, né, para aqueles que têm mais receio aí, né, do São Paulo ser rebaixado aí, pode ficar tranquilo, e evidentemente diretoria aí, e Dorival Júnior já pensando em 2024, né, como ele me revelou e já começou alguns nomes, né, a gente já fala bastante aqui sobre jogadores, já teve bastante informação já, São Paulo estava de olho no Everton Ribeiro aí, tá nessa questão de renovar ou não com o Flamengo. O Luiz Gustavo é um cara que está mais avançado aí já, como a gente já vinha comentando, já tem uma negociação bem avançada aí, tem até vídeo dele que flagraram ele no estádio do Morumbi, na reunião que ele teve entre ele, o empresário e o Júlio Casares no estádio do Morumbi.
A gente trouxe aqui o vídeo, né? Que o vídeo é do Gabriel Sai, que tá trazendo as informações aí. Ele que deu o primeiro, foi o primeiro da informação. E ele que me mandou o vídeo aí, né? Postou nas redes sociais o vídeo aí, né? Que um torcedor de São Paulo gravou, né? Que viu ele lá entrando no portão 4 do Morumbi. Então já é uma negociação já bem avançada aí para 2024. Certo, rapaziada? Essas foram as informações do São Paulo aí, tá? Deixa um comentário aí embaixo o que você achou das notícias, se inscreve no canal, meu querido, dá essa moralzinha pra gente aí, você vem aqui todo dia, vê o vídeo, não se inscreve, dá essa moral aí, se inscreve, deixa esse like, ativa o sininho e valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.